Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início aos sistemas de vigilância em saúde. Continuando aí a unidade 3, vamos dar início aos sistemas de vigilância em saúde. Vocês podem participar da aula, podem perguntar. Como vocês viram anteriormente, a vigilância em saúde ela pode ser entendida como um conjunto articulado de ações que objetivam monitorar, determinantes e controlar os riscos e danos à saúde de populações de um determinado território. Dentre as funções da vigilância, nós temos coleta e processamento, análise e interpretação de dados, investigação, epidemiológica. Eu parei porque o pessoal está entrando, tá? Então, coleta e processamento, análise e interpretação de dados, investigação epidemiológica, recomendação, implementação e avaliações de ações, controles de dados, retroalimentação e divulgação das informações. Como que é realizada a coleta de dados? Ele engloba desde a seleção dos dados necessários para a identificação do problema, até a elaboração dos formulários padronizados para a coleta de dados e garantia da qualidade do processamento de dados. Então, é através de formulários, de protocolos, que se realiza a coleta de dados. Lembrando que nós estamos falando de vigilância em saúde. Estabelece um fluxo para o envio de dados, como para quem, com e em que período, né, enviar, né, no tempo de enviar. Identifica as fontes de informação e realiza investigações especiais para esclarecimento de aspectos específicos de determinados agravos. Aonde é encontrada as fontes de dados? A vigilância, ela deve contar aí com várias fontes de dados, a fim de obter informações importantes para o conhecimento e monitoramento de eventos de saúde, bem como aí para auxiliar na recomendação de práticas de controle. A notificação compulsória de doenças e agravos de saúde é uma das principais fontes de informação. Outras fontes complementam dados demográficos, socioeconômicos e ambientais, como aquelas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para assegurar mais qualidade e abrangência. Dentre as fontes adicionais, temos sistemas de informação, os estudos epidemiológicos, serviços de laboratório de saúde, o sistema Sentinela, a imprensa e as organizações comunitárias. O que é a notificação? É a comunicação sobre a ocorrência de doença, surto ou agravo, realizada pelos profissionais de saúde ou por qualquer cidadão ao serviço de vigilância em saúde. Profissionais de saúde, bem como os responsáveis por instituições de saúde públicas, né, e privadas e de ensino, são obrigados a comunicar a ocorrência de casos suspeitos das doenças relacionadas à notificação compulsória às secretarias municipais e estaduais de saúde. Lembrando que nós trabalhamos com descentralização, mas tem que formar a nível municipal, estadual e federal. Professora? Pois não. Tem a Mônica e a Lucenia aguardando para entrar, por favor. Só um momento.
Tá. Continuando, pessoal, a lista de doenças de notificação compulsória é atualizada sistematicamente, de forma a atender às demandas e a dinâmica na situação epidemiológica. Estados e municípios podem adicionar outras patologias de interesse regional ou local para atender às necessidades locais. De repente, uma doença que ela aparece, né, é indicativo na região de São Paulo, aqui na nossa metrópole, não é lá no interior de São Paulo. Pode-se adicionar, se tiver aí algum foco, algum surto. A seguir, nós temos uma lista, né, das doenças de notificação compulsória a nível nacional. Então, aqui são bastante doenças, né? Nós temos acidentes por animais peçonhentos, nós temos o atendimento antirrábico, o botulismo, o carbúnculo ou antraz, nós temos a cólera, o coqueluche, difteria, doença de Creutzfeldt-Jakob. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês, porque como se diz, é novo, né? Doença meningocócica e outras meningites, doença de Chagas aguda, esquistossomose, eventos adversos pós-vacinação, né, que são as sensibilidades, né, febre amarela, febre do Nilo Ocidental, febre maculosa, febre tifoide, hanseníase, hantavirose, hepatites virais, infecção aí pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, em gestantes e crianças, exposta ao risco de transmissão vertical, influenza humana por novo subtipo, né, porque por isso que se vacina todo ano, porque o vírus, ele é mutante, intoxicações exógenas, né, por substâncias químicas, incluindo os agrotóxicos, os gases tóxicos e metais pesados. Tem a leishmaniose tegumentar americana, leishmaniose visceral, leptospirose, malária, paralisia flácida aguda, a peste, poliomielite, a raiva humana, rubéola, sarampo, sífilis adquirida, sífilis congênita, sífilis em gestante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, síndrome da rubéola congênita, síndrome aí do corrimento uretral masculino, síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus, o SARS-CoV, o tétano, tuberculose, tularemia, varíola, violência doméstica, sexual e outras violências. Daqui das doenças de notificação compulsória a nível nacional, qual doença que vocês nunca ouviram falar? Raiva humana, professora? Isso, por exemplo, quem está falando? Quem está falando? A Mônica. Mônica. A Mônica. Você foi mordida por um animal, um cachorro desconhecido. Você pode contrair a raiva humana. Ah, tá. Aí você tem que passar por dose de ataque, né? Enfim. Porque o animal, se ele é desconhecido, vai ter que ser observado, né? Se ele está ingerindo água.
E se ele for desconhecido, que você não sabe se ele recebeu a vacina contra a raiva, então você pode contrair a raiva humana. Ah, tá. Ah, então tá. É a raiva, né? É a raiva. Tá bom. Mais alguma? Mais alguma que vocês desconhecem? Professora, eu Oi. não entendi, é paralisia flácida aguda. Assim, paralisia até entendo o que é, mas não sei o que é essa flácida aguda e nem essa tularemia aqui. Tá. A paralisia flácida aguda é doença neurológica, neurodegenerativa. E a tularemia, ela é enfermidade infecciosa aguda, e os reservatórios são os mamíferos silvestres, é transmitida pelo carrapato, tularemia. Ah, Mas ok. Nossa, não conhecia mesmo. Nunca tinha ouvido falar. pode pesquisar, tá? Que é Tá, transmitida pelo carrapato. E o tá, reservatório são os animais silvestres. tá, ok. Mas alguma pessoal que vocês desconhecem, pode perguntar. Professora, tem uma do nome difícil aqui, doença de não sei o que lá, Jacob. De Kreutzfeldt-Jakob, né? É, Na verdade, ela é uma doença, é uma desordem, né, cerebral degenerativa, e ela é rara, né, e ela é caracterizada aí por, ela é de rápida, né, degeneração, pode levar o indivíduo à morte, e ela aparece após os 50 a 70 anos. E a maioria dos pacientes vão a óbito em 1 ano. Então, ela é uma doença de movimentos, assim, involuntários, né? É uma desordem cerebral, que acontece aí a partir dos 50 anos, e é grave, que leva à morte. Vocês podem pesquisar também. tá bom. Mais alguma, pessoal? O que é a sífilis adquirida, pessoal? Pode responder. Eu não entendi a pergunta, professora. O que é uma sífilis adquirida? É contraída de um parceiro? Isso mesmo. Nós temos a adquirida, a congênita, né? E a sífilis em gestante. A sífilis congênita, ela tem que ser tratada, né? E assim, o parceiro também tem que ser tratado, senão, se não atingir a cura, pode ser transmitida para o feto, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? A violência doméstica é de notificação compulsória? Sim. Certo, então tá bom. Vamos continuar. Então, nós temos aí vários sistemas de informação em saúde e em vigilância. Então, eu vou dar o entendimento aqui do que são os sistemas, né? É um mecanismo de coleta, de processamento, análise e divulgação da informação, a fim de possibilitar o planejamento, a organização, a operacionalização e avaliação dos serviços de saúde. Considera-se a transformação de um dado em informação e exige, além da análise, a divulgação e, inclusive, recomendações para a ação. As informações são imprescindíveis para a organização dos serviços, pois por meio delas é possível ter condições de tomar decisões a respeito do planejamento de ações para o controle de doenças e para a promoção, proteção e recuperação da saúde, que é o nosso sistema SUS. Então, são vários os sistemas de informação.
Considerando que o sistema de saúde brasileiro é descentralizado e as decisões devem ser tomadas em nível local, é imprescindível que haja padronização na coleta e processamento de informações. Por essa razão, são adotados protocolos e sistemas de coleta de informações. Dentre os sistemas nacionais de informação em saúde existentes, vamos estudar aí os subsistemas, né? Nós temos o SINAM, nós temos o SIM, o SINASC, o SIH, o CIA, o CISVAN e CIAB. Professora? Professora? A professora sumiu? Oi. Voltei, pessoal, aqui caiu, mas eu voltei, tá? Tá bom. Professora? Pois não. Como deu uma pausa, tem alguns alunos que eles têm problema no microfone para falar. E uma delas me perguntou se tem como ativar para mandar mensagem, alguma coisa assim, para eles, porque às vezes ela falou que tem perguntas, mas não consegue por causa do microfone. Eu já ativei o chat, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, continuando, pessoal, estávamos falando do SINAM, que foi um sistema desenvolvido para padronizar a coleta e processamento dos dados sobre os agravos de notificação obrigatória em todo o país. Fornece informações para análise de perfil, morbidade e auxilia os níveis municipal, estadual e federal na tomada de decisões. O SINAM é atualmente alimentado pelos municípios, estados e Distrito Federal. E o Ministério da Saúde foi designado como gestor nacional do sistema. Os dados são adquiridos pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional. Para a coleta de dados, são usados formulários padronizados com a ficha de notificação individual, que inclui informações sobre o estabelecimento notificante, bem como realiza a identificação das características socioeconômicas do local, da residência do paciente e do agravo notificado. O preenchimento da ficha deve ser realizado por cada paciente suspeito da doença ou agravo de notificação compulsória. Em seguida, a ficha deve ser encaminhada pelo serviço de saúde para o serviço de vigilância. Essas fichas, elas são preenchidas de maneira individual, coletiva e também quando não acontece nenhum caso, também é notificado. Porque se acontecia casos
e eles foram diminuindo até, né, não aparecer mais casos, também é notificado a nível individual, coletivo e notificação negativa também ela é notificada. Qual é o impacto da falha no preenchimento da ficha de notificação individual ou no envio das informações para vigilância epidemiológica ou de saúde? Os serviços notificantes, eles enviam semanalmente as fichas de notificação, ou se forem informatizados, né? Hoje é tudo informatizado, anteriormente era tudo manual, nós preenchíamos 3 vias, e por vezes ao paciente interrogado, vinha umas 5 notificações, estava interrogado uma febre tifoide, uma dengue, uma hantavirose, então vinha 5 notificações por vez, para a gente realizar tudo manualmente em 3 vias. E cada notificação, ela é diferente, uma não é igual a outra, então você tinha que preencher umas 5 notificações, 3 vias cada. Hoje é tudo está mais facilitado, né? É informatizado, é bem mais fácil. Então, aí, se forem informatizados, o arquivo de dados vai por meio eletrônico, né, para as secretarias municipais de saúde. Encaminha os arquivos à regional de saúde, e toda unidade básica, unidade hospitalar, tem aí uma regional responsável, né? Vai para as secretarias, né, que encaminham os arquivos à regional de saúde, como eu disse para vocês, ou Secretaria do Estado, né, o SES, que por sua vez a SES envia os dados para o Ministério da Saúde. Então, todo o sistema, ele é alimentado, ele é informado através aí dos serviços aí de notificação. Por meio eletrônico, pelo menos uma vez por semana. Então, pelo menos uma vez por semana, as notificações têm que ir para o sistema tem que ser alimentado, tem que ser informado. Atualmente, o sistema Sinanet, ele possibilita ao município que estiver interligado à internet a transmissão dos dados das fichas de notificação diariamente. Então, dá para alimentar diariamente o sistema. As demais esferas do governo fazendo com que esses dados aí, né, já vai informar as demais esferas do governo, fazendo com que esses dados estejam aí disponíveis em tempo oportuno, favorecendo a adoção imediata de medidas. E essas informações ficam disponíveis, né, aos profissionais de saúde e à comunidade no portal da saúde online. Então, hoje é bem fácil, vocês entram num sistema, no CIASUS, enfim, no UNASUS, vocês conseguem dados estatísticos, né, como se diz, está à mão eletronicamente, é bem fácil de conseguir os dados. Nós falamos do SINAM, agora vamos falar do Sistema de Informações sobre a Mortalidade, o SIM, Sistema de Informação sobre a Mortalidade. O subsistema SIM faz uso da declaração de óbito, DO, como instrumento padronizado de informação. As causas de óbito são categorizadas e processadas pelo município no qual o falecido residia, embora o registro seja feito no local de ocorrência do evento. Então, é feito, por exemplo, o paciente estava hospitalizado e ele faleceu. Então, o atestado de óbito vai sair do hospital. Ele vai ser informado de lá. Tem alguns casos que quando o paciente chega no pronto-socorro e ele vai a óbito sem hospitalizar, aí vai para a SVO. Ele não vai sair com o atestado de óbito lá da instituição, vai para serviço de verificação de óbito. As causas voltando aqui, né? Para os profissionais de saúde, o registro quanto ao local de residência do falecido é extremamente útil, exceto nos casos de óbito por causas externas. Esse sistema, sim, ele é útil e complementar ao SINAM, principalmente em casos de falhas de registro, por conter informações a respeito das características da pessoa, do tempo e do local.
e do tipo de assistência prestada ao paciente e principalmente associadas ao óbito. Então, as informações, elas são muito importantes, coletadas, né, informadas, registradas, para não ter troca de óbito, por vezes acontece aí troca, né, da pessoa, um familiar pelo outro, o pessoal fica procurando, está acontecendo agora na nossa atualidade, né. Nós falamos do sistema do SINAM, do SIM, agora mais um subsistema, o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC. Esse sistema ele inclui informações a respeito da gestação, do parto e condições de nascimento, possibilitando aí conhecer o perfil de nascidos vivos. O instrumento padrão é a Declaração de Nascidos Vivos, que deve ser preenchida em 3 vias pelos profissionais que prestam assistência ao parto, seja em maternidades, hospitais, serviços de emergência e urgência ou partos domiciliares. Essa declaração é de vital importância, pois a partir dela será efetuado aí o registro civil de nascimento da criança. Então, essa declaração, ela vem lá do centro obstétrico, né? Tanto é que quando vamos até o centro obstétrico, né, receber a mãe e o recém-nascido, tem que conferir toda a documentação, inclusive, né, esse documento que é de nascido vivo. Então, quando inclui informação assim, a respeito da gestação. Essa gestante, ela realizou o pré-natal? Teve alguma intercorrência durante a gestação? Como foi as condições do parto dessa gestante? Como que foi as condições de nascimento dessa criança? Ela teve alguma dificuldade em respiração? Nós temos lá, quando nasce, né, o Apgar no 1º e no 5º minuto. A escala de Apgar. Teve algum episódio de hipóxia, enfim, tudo é avaliado, as condições de nascimento. A gente fala nasceu com tônus, respirou no 1º, no 5º, como que foi a escala de Apgar dessa criança? Tudo é avaliado aí como sistema de informação de nascidos vivos. Pro, licença. Os slides pararam, assim, tá fixo só nenhum. Tá assim mesmo ou a senhora tá passando? Eu vou continuar, vou dar continuidade, tá bom? Não, é porque o meu parou lá no considerando que o sistema de saúde brasileiro. Vê se você consegue passar eles. Tá bom. Nós estamos no slide 15 de 27, tá? Sistema de Informações Hospitalares, SH. Leve. Pô, não quer de ficar leve. Conseguiu? Eu não, Pro, continua do mesmo jeito. Eu só estou conseguindo ouvir. Quem está falando agora? Agora é a Valdinéia. Valdinéia, entra e sai e entra novamente. Tá bom. Professora? Oi. Já que parou, é que não entrou o chat. Não entrou? Não. Ela até perguntou se precisava entrar e sair de novo, porque diz que não está funcionando, não.
Nossa, aqui tá aberto para mim, ó. É? Tá aberto. Não, o meu deu certo. Agora conseguindo ver os slides. Obrigada. Deu certo? Sim, deu. Vamos dar continuidade. Sistema de informações hospitalares, SIH. O Sistema de informações hospitalares, embora não tenha sido criado para fins epidemiológicos, mas para controle de pagamento de serviços prestados, porque para se receber os serviços prestados também tem que alimentar o sistema de informação. Processos dados constantes na autorização de internação hospitalar. Autorização de internação hospitalar, AIH. Tem muitas siglas, viu, pessoal? Como o diagnóstico de internação em alta, categorizado aí pela Classificação Internacional de Doenças, o CID, né? Bem como a idade e o sexo do paciente, o tempo e o local de hospitalização e os procedimentos realizados nas unidades. Então, é uma espécie de auditoria interna, você coloca tudo que você usou, né, tudo que o gasto, né, com o paciente, e depois tem que ser informado aí para questões de auditoria mesmo, de pagamentos, porque todo o sistema SUS, ele tem que ser pago, vai disponibilizar, né, a verba, e até uma gestante, quando ela começa o pré-natal, lá no primeiro trimestre, já registra, né, o pré-natal dela, no CIS pré-natal, porque ela vai ter a sua referência para parto, o hospital onde ela vai ser encaminhada, e aonde vai ser, como que vai ser pago esse parto da gestante. Então, você alimenta o CIS pré-natal, para depois ela ter uma referência de hospital para parto, para o parto dela, o pagamento do parto já está garantido. Então, esse sistema SH, ele informa, né, todo o serviço prestado e o que foi utilizado aí para nível, assim, de auditoria mesmo. Aqui tem um exemplo que é do livro texto de vocês, do livro único. Aqui diz que a dengue é uma doença de notificação compulsória, sendo, portanto, notificada pelo SINAM. Em casos de internação, pelo SIH. E esses dados aí podem auxiliar na localização no município das áreas com maior ocorrência da doença, dos grupos de maior risco e de características da doença. Então, além de hospitalizar a pessoa conforme necessidade, também colhe informações para detectar qual é o endereço desse paciente. Aconteceu só esse caso ou aconteceu mais casos? Então, um serviço auxilia o outro nas informações. Então, a localização no município de áreas com maior incidência da doença, dos grupos de maior risco e das características da doença, inclusive os dados laboratoriais que podem fornecer informações sobre os sorotipos, né, virais responsáveis pela doença em circulação no município. Então, o sistema de informação hospitalar, ele pode fornecer informações sobre a ocorrência da dengue hemorrágica e de complicações. Esses dados devem ser analisados para subsidiar ações de distribuição, evolução e controle da doença. Então, um sistema de informação acaba auxiliando o outro. Por exemplo, para a gente, na estratégia, a mãe, né, ela passava pelo pré-natal, ia para o parto no hospital. Quando essa mãe atingia a paridade, o hospital já informava que a criança já tinha nascido. Então, assim, o sistema informa e comunica. Por exemplo, se tem um paciente que ele foi hospitalizado e ele tem uma lesão por pressão e tem que dar continuidade ao curativo, de acordo, né, com os medicamentos, os produtos utilizados, conforme a prescrição médica, então, por exemplo, o Hospital Geral de Guarulhos, ele
através de comunicação, tinha as reuniões, e ele educava a equipe da estratégia para dar continuidade no curativo, né? Então, é um sistema de informação que auxilia o outro sistema. É mais um subsistema de informação, Sistema de Informações Ambulatoriais, o CIA. Da mesma forma que o SIH, o CIA é utilizado para fins de controle de pagamento dos procedimentos. No entanto, por não conter o diagnóstico, ou seja, o CID, os dados não permitem delinear o perfil de morbidade, né, da população. O CIA, ele pode fornecer informações a respeito do número de consultas, de profissionais por habitante no ano, além do número de consultas médicas, de procedimentos e de terapias no ano e por ambulatório. Então, ele só vai informar as ações do sistema dos ambulatórios, que são as consultas específicas, enfim. Então, ele é mais utilizado aí também para fins de pagamento dos procedimentos, porque todo procedimento tem que gera custo que tem que ser pago, né? Tem que ser administrado e tem que ser pago. Principalmente se os serviços de ambulatório forem terceirizados, que tem muitos serviços que são terceirizados aí, né? Aí mais um subsistema, o Sistema de Informação de Vigilância Alimentar, o SISVAM. O sistema SISVAM, ele fornece informações quanto ao diagnóstico nutricional e ao consumo alimentar de gestantes, crianças, adultos e idosos, ou seja, da população assistida pelos serviços de saúde da atenção básica. As informações aí são preenchidas pelos profissionais das equipes da saúde da família e do programa de agentes comunitários. Então, o programa de saúde da família, ele veio para reorganizar mesmo, né? Trabalhar de forma trabalhar com territórios, né, subdivididos. O território, são divididos em áreas, e as áreas são divididas em microáreas. Então, cada área tem uma equipe responsável, que é constituída aí por um médico, um enfermeiro, 2 auxiliares de enfermagem e de 4 a 6 agentes. Se tiver uma população muito numerosa, pode chegar até 12 agentes, mas é de 4 a 6, né, o básico, de 4 a 6 agentes. Então, eles trabalham com territórios, com população adscrita, cadastrada, e assim, eles realizam vigilância mesmo, eles vão realizar diagnóstico de área, diagnóstico de família, vai orientar conforme a necessidade da família, vai trabalhar com os princípios do SUS, com os princípios da atenção básica, vai trabalhar com continuidade de assistência, ele vai pegar lá desde a gestante até o idoso, então ele vai trabalhar com vigilância, ele vai dar continuidade da assistência com a população adscrita. E tem as equipes de apoio. Nós falamos, tem um dentista, tem o TO, tem o matriciamento COCAPS, então ela tem as equipes aí da NASF, né? São as equipes de apoio. Aí, mais um subsistema, que é o Sistema de Informação de Atenção Básica, que é o SIAB. O SIAB ele foi desenvolvido como ferramenta gerencial dos sistemas locais de saúde, incorporou em sua formulação conceitos como território, problema e responsabilidade sanitária. Por meio do sistema, é possível, né, obter informações sobre cadastro de famílias, condições de moradia, saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde. Quem trabalha com o sistema de informação SIAB também é a saúde, né, a atenção básica, a estratégia de saúde da família. Então, através de cadastro, eles vão analisar, né, as condições das famílias, condições de moradia, saneamento, a situação de saúde,
a produção e composição, né, dessas equipes, que eu disse para vocês. A Estratégia de Saúde da Família trabalha com a população cadastrada, adscrita, com continuidade de assistência, trabalha com territórios delimitados, né? E trabalha desde a saúde da criança até a saúde do idoso, em todas as áreas aí, as doenças crônicas, enfim. Então, trabalha com condições de moradia, então tem ficha A, ficha B, tem muitas fichas para serem preenchidas. Então, tem fichas que vai analisar as condições de moradia. Como que é a casa desse munícipe? Ela é feita totalmente de madeira? Não. Por vezes ela é feita de material aproveitado, né? Não é só de madeira, tem madeira, mas ela não é totalmente de madeira. Então, como que é essa casa do munícipe? Como que está a situação alimentar? Essa família todos estão empregados? Quantos filhos? E a cadastrada é assim, por fogão. Se eu tenho uma família com 13 pessoas e só tem um fogão, é uma família só. Se eu tenho uma família com 13 pessoas e mais fogões, então eu conto quantas pessoas por fogão. Então, o fogão é contado a família. Se eu tenho 13 e um fogão só, é uma família só. E tem famílias populosas com 13 componentes, assim. Então, como que é feito o cadastro? Em 2004 foi acentuada aí, né, as verbas, né? Por quê? Atinge o resultado a estratégia. Então, por exemplo, aqui em Guarulhos só tinha uma equipe num bairro, estendeu para muitos bairros. Então, a verba foi, né, acrescentada aí ao município, né, para divulgar, né, e melhorar, né, a estratégia de saúde da família. Então, ela veio para mudar. E assim, apesar de que as famílias são difíceis, né, de aceitar, porque antes era um médico pediatra, um médico ginecologista e um clínico geral. Aí, quando entrou a estratégia, aí só é um médico generalista. Então, eles não entendem, eles acham que um médico, né, teria que voltar, a mudança de cultura, de paradigma, teria que voltar como era antes, né? Então, eles não entendem que o médico estudou lá por 5 anos, ele passou por todas as áreas, ele tem condição de atender todas as áreas e fez uma especialidade, né? Então, a mudança de cultura é um trabalho, a gente fala que é trabalho tem que ser devagar, né, aos poucos, porque a mudança de cultura, de paradigma, é bem difícil. Aí, falando de processamento e análise aí, e interpretação dos dados. Os dados, né, eles são obtidos pelos sistemas mencionados, né, os subsistemas, sistemas e subsistemas, por estudos epidemiológicos, pela imprensa, entre outros. Esses dados, eles passam por avaliação crítica, em que se verifica, né, se estão completos, e se há duplicidade ou inconsistência. E é realizada pelo município. Então, antes de ser divulgado, tem que passar por uma avaliação crítica, né, porque não pode ter aí, né, como se diz, informação com duplicidade ou inconsistência. E é realizada em primeiro instante pelo município. A análise e interpretação de dados, ela é feita considerando as características da pessoa, do lugar e do tempo, bem como os aspectos clínicos e epidemiológicos, identificando as fontes de transmissão, os riscos ambientais e efetividade das ações adotadas para o controle e prevenção. Então, tem que avaliar característica, tem os estudos, né, pessoal? Nós vimos lá nas aulas anteriores como são os estudos descritivos, enfim. Tem que avaliar o lugar, o tempo, os aspectos clínicos e epidemiológicos, identificando fontes de transmissão, os riscos ambientais e efetividade aí das ações adotadas para o controle e prevenção. E como que é realizada a divulgação das informações?
por diversos meios, né, devem ser utilizados aí para divulgar as informações, tais como a disponibilização na internet, reuniões periódicas, boletins epidemiológicos e publicações científicas e imprensa. E os indicadores de mortalidade e morbidade. Mortalidade, morbidade, doença, né? Processo de doença. Os dados coletados pela Vigilância em Saúde, por meio de sistemas de informação em saúde, são muito úteis, né, para analisar a situação da saúde e auxiliar nas tomadas de decisões aí no planejamento e na avaliação da saúde. Muitos dados coletados são transformados em informações numéricas que vocês vão ver na próxima aula, tem alguns cálculos. Vou tentar passar para vocês alguns cálculos sobre coeficiente, que irão refletir aí a frequência da ocorrência de doenças e agravos, ou seja, a ausência de saúde ou morte, sendo aí utilizados aí, né, para avaliar a situação de saúde da população, a fim de medir a saúde, as condições de vida e seus reflexos na qualidade de vida, tornando-se indicadores de saúde. Os indicadores de saúde podem ser definidos como medidas que contêm informação sobre determinados atributos e dimensões das condições de saúde e refletem a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população e atuam no desempenho aí das ações em saúde. Quando analisados, eles demonstram a situação de saúde de uma população e servem para a vigilância das condições, né, de saúde, né, para indicar aí as condições de saúde. Como exemplos aí de indicadores de saúde de um indivíduo, temos a aferição da pressão arterial, né, que é uma mensuração da tensão, né, da pressão do sangue na parede das artérias. Quando você insufla o manguito, você interrompe a circulação. Depois, quando você vai soltando a válvula, você vai, né, soltando, né, você vai liberando a circulação, e o barulho que é realizado é o atrito, né, do sangue nas artérias. Então, a aferição da pressão arterial é a mensuração da tensão, da pressão do sangue na parede das artérias. A medição da temperatura corporal também é mensurável, entre outros. Já no contexto populacional, alguns exemplos podem ser a expectativa de vida, a mortalidade, a morbidade, o estado nutricional e o estado de exposição a fatores de risco, entre outros. Então, devido às dificuldades em mensurar a saúde de uma população, seja a nível conceitual ou operacional, mede-se a ausência da saúde, ou seja, a doença ou eventos relacionados a ela, como o óbito. Então, é mais fácil medir, né, verificar os casos de doença e óbitos do que mensurar a saúde da população. Mensurar a saúde da população é mais difícil. Então, mensurar uma pressão arterial é fácil, uma temperatura é fácil, mas mensurar a saúde das pessoas, né, da população é mais difícil. Mais fácil mensurar a doença ou os eventos, né, de óbitos. Os dados obtidos diretamente das fontes de dados ou dos estudos epidemiológicos representam aí o número de pessoas acometidas por determinado agravo ou doença ou o número de mortes. Os dados são brutos, né? Os dados são brutos, ou seja, não trabalhados, e são denominados aí frequências absolutas. Esses dados absolutos, eles podem não considerarem a população, não devem ser usados aí para avaliar a situação de saúde e tampouco para analisar a análise comparativa. Então, se eles são brutos, eles não são refinados, não são analisados, então não vai ser eficiente. Para realizar a análise da situação de saúde e comparativa, são usados indicadores de saúde, que são medidas de frequência,
relativa, ou seja, que levam em consideração o tamanho da população, pois estão relacionados com a determinada população e o período, e são comumente expressos por meio de razões entre um indicador ou um denominador, tais como proporções, coeficientes ou taxa. Coeficientes, você sabe que são a quantidade, os números, que vocês vão ver mais à frente, na próxima aula, alguns cálculos que são realizados. Por exemplo, o número de óbitos dividido pelo número de nascidos vivos mês, vezes 1.000, vezes 100, enfim, tem alguns cálculos para ser realizados. Não são difíceis, não. Não. E a fim de minimizar os erros, a Organização Mundial de Saúde recomenda a adoção da Classificação Internacional de Doenças, né, o CID, na determinação das doenças e causas de morte. Então, essa classificação ela foi criada para fins estatísticos, né, de mortalidade e morbidade, e utiliza-se códigos, né, relativos à classificação de sinais, sintomas, queixas, circunstâncias sociais e causas externas aí para ferimentos ou doenças, que é o CID, né, que sempre aparece. Tem alguns casos aí como se diz, que o funcionário, ele vai para pegar atestado, né, e às vezes tem que ter o CID da doença, né, para afirmar ali o porquê que ele foi afastado 1 dia, 2 dias, enfim. Então, para cada estado de saúde, é atribuída uma categoria única, né, que corresponde a um código, que pode possuir até 6 caracteres. E as categorias podem incluir um conjunto de doenças semelhantes. Então, essa é o CID, né? Classificação Internacional das Doenças. É isso, pessoal. Tem alguma pergunta? Sobre o coronavírus, como que está sendo obtidos os dados? Eles estão notificando também, doutor. Doutora. Então, eles notificam, né? Você viu que está até na notificação nacional, o Covid está, né? Ele está na notificação, então está notificando, né? Qual que é o estado que tem mais números? Todo dia sai um boletim, através de boletins, pela imprensa, né? Tanto é que até as aulas, né, pessoal, ela só volta de acordo com o boletim a nível estadual, nosso boletim a nível estadual, não é isso? Pessoal, o chat está aberto, não sei porque vocês não estão conseguindo entrar. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se tem muito a ver com a aula, mas eu fico lendo e fico meio na dúvida. A diferença de mortalidade e morbidade. Então, não é mortalidade, coisa, é né? morbimortalidade, a doença, e imortalidade, né? Que condiz a mortalidade. Então, morbidade é doença, no caso de doenças. E mortalidade é o óbito. É de morte mesmo, tá. Então, tanto é que, às vezes, tem alguma doença que é relacionada à obesidade mórbida, né? Então, ela pode, né, evoluir para uma morte, se não cuidar, enfim, né? Então, é classificado assim, morbimortalidade, morbidade, mortalidade. Entendi. E, professora, eu estava dando uma olhada nas unidades lá, que começa a falar já desses cálculos. Quando Isso. a senhora começar a explicar, vai ficar mais fácil, porque eu não estou entendendo nada. Porque é assim, eles trabalham com cálculos, né, coeficientes, né? Por exemplo, vai fazer um cálculo de mortalidade infantil. Aí coloca lá o número de mortes, né? Dividido pelo número de nascidos mês ou ano, e aí faz vezes, né? Vezes 100, vezes 1000, que dá o resultado, né? De porcentagem. É com proporção, trabalha com proporção. Quem já fez o curso de auxiliar de enfermagem, de técnico, lembra que o permanganato de potássio tinha que trabalhar com proporção, que era bem difícil de realizar o cálculo, então vão trabalhar com proporção, com cálculos. Entendi. Meu Deus.
Sempre foi que eu tive mais dificuldade com cálculo. Pessoal, vocês conheciam todos esses sistemas de informação? Subsistemas, sistemas? Eu não, Não. professora, mais no Sinan mesmo. Tá. São vários sistemas, um depende do outro, né? Quem trabalha em UBS, estratégia, trabalha muito com o CIAB, né? O CIAB, você tem que alimentar o sistema todo mês, tem fechamento e tem que alimentar o sistema. Quantos nascidos, quantas crianças de 0 a 3 meses, quantas gestantes, quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantas consultas, a produção, enfim, né? Tem que informar o sistema, toda a produção da unidade. E os hospitais também, eles trabalham com sistema de informação. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Professora, Pode falar. como eu entrei um pouco depois, já no 6º slide, teve alguma informação? Não, eu comecei com a aula mesmo. As informações que eu preciso passar para vocês é sobre as atividades que vocês precisam entrar no sistema, vocês precisam realizar atividades, não pode deixar de realizar a atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, tem aí o desafio nota máxima, tem as atividades do professor. O professor, ele avisa, eu sempre aviso o representante, eu coloquei uma atividade que tem agora um tempo limite de entrega, vale tanto, eu aviso o representante, tá? Então, sempre estar atento ao sistema, não deixar de fazer, né, entrar no sistema, passar um pente fino, realizar todas as atividades, né? Porque o contato que nós temos agora é toda a aula, né, online. Mas, assim, reforçando, não deixem de fazer, né? Porque, às vezes, o professor traz o conteúdo do livro AVA, enfim, ou ele busca, né, uma outra literatura, mas está dentro aí do conteúdo de vocês. Quanto mais vocês repetirem, estudarem, né, mais vai reter, mais vai, né, assimilar aí o conteúdo. Ah, tá. Tá bom. Professora, essa apostila que usou hoje, ela tá no AVA também? Tá no livro texto. Tá. Hoje foi a 3.2? Hoje estamos até na 3.3. Até 3.2. Terminando a 3.3. A 3.3 a gente vai terminar na entrada da próxima aula e já vou entrar na 3.4, a gente já fecha. Por quê? Houve o calendário de prova, né? Enfim, por isso que eu até coloquei a gravação na 3.3 por conta do calendário de provas, mas eu coloquei a atividade na 3.1, na 3.3 para vocês, tá? Tá bom. Obrigada. A aluna nova não tá aí não, né? Não tá, hoje ela falou pra mim que não ia conseguir entrar. Assim que eu falei com você, perguntou dela, eu falei com ela, só que ela falou que hoje ela não ia conseguir entrar. Eu vou só fazer a chamada, porque tem aluno que não está vindo mesmo. Hoje eu vou fazer a chamada inteira da enfermagem, né, do primeiro semestre da enfermagem. Na próxima aula eu vou fazer a chamada, porque alguns alunos da nutrição que estão aqui, eu já sei quem é. Então, mas eu vou fazer a chamada para ver o aluno que não está vindo mesmo, tá? Tá bom, mas sempre tem umas pessoas que, igual a Thaís, a Selma, são pessoas que se eu não me engano, eu sei que estão sem microfone, mas aí elas vão falando no grupo aqui, eu vou te passando, professora. Tá. Então, eu tenho aqui a Aline Cristina Dumba. Ô, pessoal, eu vou fazer a chamada, mas depois, se vocês quiserem voltar, dar um intervalo de uns 10 minutinhos, voltar, nós votamos, tá? Para esclarecer dúvidas. Ana Paula Cipriano. Aqui, professor. Certo. Ana Paula da Silva Sapucaia.
Ananda Gossalo. Andréia está aqui. A impessoalidade. Aurini. Alexandre Ramagem é amigo da família Bolsonaro. O presidente disse que mandaria a Advocacia-Geral da União recorrer à Beatriz decisão. Daniele. Mas eu acho que a gente não pode ir por agora, né? Hoje, no entanto, nomeou e empossou Rolando Alexandre de Souza às pressas. Mas ontem, durante uma manifestação antidemocrática e inconstitucional contra o Congresso e o Tem alguém com o microfone ligado. e o diretor da PF. Beatriz Ferreira. Bruna Condor. Camila Aparecida. Mendes de Lis. Camila Lima Nunes. Carolina dos Santos Oliveira. Cris Neide. Daniele Cristina Balbino. Aqui. Certo. Daiana Godoy. A Deise. Elaine Cristina. Oi, professora. A Deise está aqui. A Elaine é a Elaine com Y? E com Y. Ela tá sem microfone, mas acabou de estar presente. Tá. Evelyn Costa Lira. Fabrício. Fernanda Vitória. Aqui. Certo. Gabriela Lourenço. Gabriela. Lourenço, desculpa, Gabi. Gabriele Aparecida dos Santos. Giovana Braga. Gracielen. Guilherme Inácio. Guilherme Ramos. Jaqueline Vitória. Presente. Certo. José Maria. Joyce do Nascimento. Presente. Juliana Ferreira Bueno. Kelly Lima da Silva. Aqui. Leonardo Santos. Lilian Aparecida Sena Batista. Luana Aparecida Campos. Luceni. Luceni pediu para avisar que está presente também, professora. Tem uma Massa Dambelli, ele nunca apareceu. Marcelo Carlos. Matheus Lima dos Santos. Melissa Magione. Michele Feiter. Presente, Pro. Miguel Viana. Professora, Oi, a Michele está presente e o Miguel também, tá? tá certo. Michele Feiter, né? Isso. Mônica Cristina Santos Cavalcante. Estou aqui. Presente. Certo. Professora, Oi, a Aurine falou que está presente. tá bom. Aurínia eu já coloquei. Pamela da Silva Santos. Patrícia Aparecida Paulino. Keren. Raíssa Cruz. Rebeca. Presente. Raíssa presente. Rebeca. Rogério Lopes. Roseli Roberto. Presente, Pro. Selma de Oliveira. Selma está presente também. Thaís Ribeiro dos Santos. Thaís também. Thaís dos Santos Fernandes.
Tainá Aro, Verônica da Silva e o Vitor Gonçalves. Tem alguém que eu não chamei? Pessoal da nutrição está? Sim. Claudineia. Claudineia. Elaine. Elaine sem Y, né? Elaine, quem mais? Elisângela. Elisângela. Caso haja novas decisões judiciais sobre Quem mais? seus ilegais. Nutrição, tem a Claudineia, a Elaine e a Elisângela. Sara. Sara. Nutrição tem 4. Oi. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Como que foi a prova online? O que vocês sentiram? Olha, professora, eu não vi dificuldade nenhuma, porque a gente tinha tudo à disposição. Eu quero ver a próxima quando eu voltar. Aí sim, mas essa aqui eu achei muito fácil. Estava dentro do contexto, do conteúdo do AVA, do professor? Sim, porque eu achei todas as respostas, principalmente nas apostilas, tipo esses slides. É. Então, assim, para mim foi tranquilo. E a resposta foi rápida, né? Foi aqui eu achei mais fácil, porque realmente não tive que pesquisar nada fora. Tava tudo dentro do contexto das aulas mesmo. Teve outros que eu já precisei pesquisar alguma coisa fora. Por isso que é bom sempre estar atento às aulas, né? Participar das aulas, pode perguntar, pode discutir, pode, né, arguir, né, perguntar. Por isso que eu sempre pergunto se esses slides vai estar disponível, porque eu acho bem mais fácil eles do que o livro. Mais simples. Isso. Apesar do conteúdo ser, né, por vezes nós pegamos do livro, mas ele é mais refinado, né? Então, é isso. Alguma pergunta sobre a aula de hoje, pessoal? Professora, eu não tenho uma pergunta sobre a aula, não. Seria sobre os exercícios que está no AVA. Para mim, apareceu só os exercícios lá do Faça Valer a Pena, na seção 3, na unidade 3, seção 1. Daí, na unidade 3, seção 3, não aparece nada, só os slides mesmo. É isso mesmo? Eu coloquei atividade na 3.1 e na 3.3 da aula passada. Tem um exercício em cada. Você não encontrou? Eu não consegui, não, porque ó, na seção 3 aqui tá falando, tá só o texto mesmo. Os métodos epidemiológicos empregados na investigação de saúde. E daí são vários slides. Ô, Deise, você encontrou no seu AVA as duas atividades? Encontrei as duas, sim. Mas aí tem que, se ela quiser, ela manda no grupo para mim, manda para mim no privado, pode ser, o nome dela e o RA, porque aí, quando essas coisas assim, se for algum problema no AVA dela, aí eu preciso mandar para a ver. Porque tem um exercício na 3.1 e uma na 3.3, onde eu postei a aula, que foi a correção da prova, né? Enfim, isso mesmo, eu encontrei, sim. Então, às vezes pode ser algum problema no AVA. Então, às vezes o AVA às vezes não consegue clicar na unidade e ir direto. Eu tenho que ir lá, tem uma setinha azul no canto, eu vou lá e clico, aí passo para a unidade 1 e vou até o final.
Aí passo novamente, vou para a unidade 2 até o final. Passo novamente para a unidade 3 até o final, porque ele não está mudando, né? Às vezes o sistema ele está inconsistente, ele segura. Mas se for por essa estratégia de mudar, né, a unidade na seta azul do canto, dá certinho. Tá, então, para ela seguir aí o que a senhora tá falando, se continuar, se ela não achar mesmo, ela passa para mim, porque aí eu tenho que passar para a Jussara, que aí a Jussara consegue acessar o AVA dela e verificar se tem algum problema. Tá bom, então. Às vezes acontece um probleminha ou outro, mas é solucionado, tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal? Oi, professora, eu não tenho dúvida mesmo, não. Tô tranquila. Tá bom. Porque até esse ponto que a senhora está explicando, eu ainda entendo. Aí depois que eu começo a não entender muito, não. Então, eu vou elaborar os cálculos e vou passar para vocês passo a passo, tá? Então, a aula da semana que vem vai ser longa. Tá bom. Já vou me preparar. Ai, que medo! Então, e assim, não é fácil, é fórmula, entendeu? Fez a conta, é fórmula. A fórmula é mais fácil. Professora, mas farmacologia também é várias fórmulas e eu apanhei, viu? Eu lembro que na época do auxiliar ainda foi quase que eu não vou pro estágio. Regra de 3, mas, né? Assim, é deficiência, assim, básica mesmo, que eu tive que correr atrás, porque era coisa básica que eu tinha que saber e não sabia, né? Mas é por repetição também, né? Você começa a realizar os cálculos, aí você vai ficando apto, né, a montar a regra de 3, né? Enfim. E é fórmula, não é tão difícil. E fiz já umas 3 vezes, que agora não tá tendo, mas tem uns cursos no Corém que são vários, mas os de cálculo é ótimo. E eu fiz umas 3 vezes o mesmo. Porque realmente tinha muita dificuldade com isso e sempre cai em prova, né? Cai sim, o cálculo de... É difícil a gente fazer as coisas bem prontinha pra gente na hora de medicação, mas é bom saber, né? De repente você pega um solumedrol, você tem que usar uma parte, né, da diluição, você tem que saber realizar a conta, né? Uma parte, né, da miligramagem. Enfim, os cálculos de insulina, né, de heparina, decadron, né, dexametasona, penicilina cristalina, né? Então, o profissional tem que estar apto, mas é fórmula, não é difícil, não. Vocês estão aí no início, né? Aí começam as aulas práticas, né? As atividades práticas aí, né? Vai ficar mais ativo, né? Então a gente possa ter as aulas práticas, viu? Porque vai ter. Tanto esse negócio, porque no Brasil as coisas tão complicadas que é capaz do mundo todo tá conseguindo lidar com esse corona, resolver a situação, e aqui no Brasil ficar até o ano que vem, porque as coisas aqui parece que é mais difícil. E assim, a desobediência, né, de obedecer às regras, né, o pessoal tá relaxando, né, na obediência, né, no uso de máscara, né, o pessoal não tá obedecendo, né? Hoje eu vi que tava bem, mas é porque saiu esse decreto aí, né? Isso. E aí, quando tá sendo igual, para você, igual eu pego o trem, pego o ônibus, se você não tiver de máscara, tipo, eles vão barrar. Aí o pessoal tá de máscara, mas eu tenho certeza que foi questão assim, tá sendo forçado, não porque a pessoa quer, né?
Até o isolamento na área mais nobre, né, não está sendo, né, obedecido, né, está relaxando, né, a porcentagem, ou é que o boletim ele sai diário, mas que na área mais de comunidade está obedecendo, né, o isolamento, né, e na área mais nobre não. Aí vocês viram que na área mais nobre é onde tem mais casos, é na região do Morumbi, mas é onde morrem menos pessoas, não é isso? Já na na Brasilândia, já morre gente. Que não tem recurso, também tem vários casos, mas menos que na área nobre, mas morrem mais pessoas porque não tem o recurso que os outros têm, não é isso? E o pessoal lá da Brasilândia vem trabalhar no centro de São Paulo também. Sim, em todo lugar. Então, a gente não obedece, principalmente na época nos dias de feriado, o pessoal está indo para os parques, né? Estão achando que estão de férias, né? No isolamento são férias. Fica difícil. É cultura, né? Não sei, brasileiro é muito teimoso. Ele acredita muito em Deus, deve ser isso. Aí ele acha que Deus vai abençoar o brasileiro. Não é bem assim, né? Tem que. A obediência, né? O uso da máscara, a higiene das mãos, né? Tudo tem que, né? Enfim. Aí eu vejo, às vezes, profissional de saúde com a máscara aqui na região cervical, lá no descanso, a máscara é descartável, né? A cada 3 horas tem que trocar, não é isso? Isso. Não tem jeito, assim, é obediência mesmo. Mas tudo isso vai passar, pessoal. E vocês vão ter as aulas de vocês presenciais, as práticas, né? Enfim. Esse semestre vocês não têm práticas, né, ainda, né? Tinha professor falando que ia levar a gente para fazer uma coisa ou outra, mas aí acabou que não. Sim, as aulas básicas dá para levar no laboratório de informática, para abrir as lâminas, né? Enfim, também dá. Ou no laboratório, né, de morfo mesmo, né, para ver as peças, né? Enfim, dá sim. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Quem quiser ficar comigo, eu estou aqui na assistência, tá? Com vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite Boa a noite. todos.